Antes de mais, eu quero saudar todos aqueles que nos seguem e, de um modo particular, as pessoas doentes, seja com a Covid ou não, e manifestar-lhes a minha proximidade, o meu afeto e também a minha oração por todos. Estou, de facto, neste tempo de pandemia, todos os dias tenho presente sempre, de modo particular, os enfermos, aqueles que sofrem a Covid e as suas consequências, os seus familiares também. E então aqui estou para partilhar um pouco da experiência que vivi. Antes de mais, ela foi inesperada. Foi uma febre que surgiu num domingo à noite. Pensei que fosse uma gripe. Tomei ibuprofeno, mas sem grandes efeitos. De seguida pensei, pois naturalmente fosse a Covid, embora a febre ainda andasse pelos 37, pelos 37,5, e chegou aos 38. Foi nessa altura que pensei que fosse a Covid. Imediatamente agendei então um teste que deu negativo. A temperatura continuava a subir, telefonei à médica e ela disse-me: a melhor coisa agora é ir para as urgências do hospital. E assim fui, como qualquer outro, esperei um pouco, não muito, para ser atendido. Fui observado, auscultado, enfim, tudo aquilo que era necessário para um diagnóstico. E o diagnóstico, primeiro, foi mesmo também surpreendente. E, enfim, eu nem tomei bem consciência do que aquilo poderia significar, porque eu pensava que era um vírus qualquer que andasse por aí. Mas o diagnóstico era que fosse uma infecção sistémica, quer dizer, do organismo todo, o que poderia levar a uma septicémia e enfim, fazia ver a morte assim muito próxima. Mas mandaram para os cuidados intensivos. É uma experiência, enfim, um pouco dura para quem lá passa. Ficamos ligados a máquinas, sem a noção, enfim, do tempo, sem poder contactar logo com alguém conhecido, enfim, e depois aquilo que nos invade, uma incerteza, uma ansiedade, porque não sabe o que é, uma ansiedade e um temor à espera de alguém que nos venha dizer alguma coisa. Bom, e depois também, quer dizer, o facto de estar ligado às máquinas, as máquinas, cada passo estão a apitar de um lado, outra do outro, a gente não consegue dormir nem descansar. Mas depois, enfim, lá me vieram dizer para passar para uma enfermaria, e lá fui, sempre com aquela incerteza, com aquela ansiedade em saber qual um diagnóstico, mas a primeira semana foi só para fazer exames, análises, radiografias, ecografias, para detectar qual era o foco de onde vinha essa febre, essa temperatura. E só ao fim de uma semana é que se conseguiu chegar lá, porque sentia uma dor que nunca tinha sentido, não sentia dor nenhuma, já era apenas a febre. Senti uma dor aguda no abdômen e disse à médica, e ela logo mandou fazer a ecografia, e a partir daí chegou-se então a identificar o foco, que era uma infecção do fígado. Uma surpresa completa, e sem saber os tratamentos a que havia de ser submetido, sem saber quanto tempo é que ficaria no hospital. Eu pensava que porventura uma semana bastaria, mas depois, logo no fim dessa primeira semana, me disseram que tinha de estar mais outra semana, e eu sempre com a perspectiva e o desejo e o anseio de sair do hospital e voltar a casa. Entretanto, durante esse tempo do hospital,
desde que saí dos cuidados intensivos, enfim, vinham as chamadas ao telemóvel, os SMS, era de todo lado, não é? E eu não conseguia responder a todos, até porque nem tinha disposição para isso, a gente fica sem disposição. Foi assim neste misto e depois, naturalmente, a gente procura também chegar a um momento de serenidade, porque inicialmente não havia serenidade. Recordo-me de uma noite em que senti quase o desespero, mal-estar, ansiedade, a dor também, foi nessa noite em que senti a dor aguda, tudo isso. E a gente sente a impotência, a incapacidade, aquela fragilidade que a gente conhece teoricamente, depois experimenta assim de uma maneira única. Eu não tenho palavras até para traduzir tudo o que senti, mas foi de facto a incapacidade e a impotência. Eu queria oferecer ao Senhor esse sofrimento, porque passei à semelhança dos pastorinhos de Fátima. Lembraram-me deles e era incapaz de fazer, parecia-me que não tinha palavras, as palavras não saíam. E tive de chamar uma enfermeira durante a noite, toquei a campainha, e uma enfermeira, enfim, que foi muito atenciosa, carinhosa mesmo, para comigo. Ela me deu um calmante e um comprimido para atenuar as dores, isso, e comecei a ficar mais sereno. Mas depois, então, de ter sido identificado o foco da infecção, comecei a ser tratado através de um antibiótico direcionado precisamente para essa doença, portanto, uma terapia específica para a doença, e comecei a sentir, então, as melhoras progressivamente, comecei a ficar sereno, já era capaz de rezar, porque, enfim, parece um paradoxo, mas eu confesso que houve momentos em que não era capaz de rezar, embora sentisse que o devia fazer, mas esta contradição entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, porque não sente disposição. E lembrava-me do Jó, quer dizer, era porventura dizer a mágoa ou gritar a mágoa diante de Deus, mas sem palavras, quer dizer, era mais um sentimento. Depois, pronto, quando serenei, quando soube do que tratado, quando estava a ser tratado já com a terapia própria, então depois retomei assim o ritmo da oração que tinha comigo o iPad que me proporcionava também rezar a liturgia das horas, e até fui depois privilegiado, de certo sentido, porque deram-me um quarto particular e onde eu podia, juntamente com o capelão, a quem estou muito grato, onde podia celebrar a Eucaristia. E era um momento assim intenso da celebração da Eucaristia. Aliás, antes de ir para o quarto, o capelão ia lá levar-me a Santa Comunhão. E depois de 2 semanas, estava sempre à espera que me dessem alta, mas lá chegou uma equipa médica a quem eu, de facto, também agradeço, já tive oportunidade de agradecer pessoalmente a cada um, uma equipa médica que me rodeou de cuidados e que depois me explicou, enfim, tudo o que se passava a respeito da doença, e disseram-me se vai sair, mas vai ficar dentro do internamento domiciliário, chamada
hospitalização domiciliária, que é uma grande coisa, em que permite a gente estar em casa, mas continuando com os mesmos direitos e deveres dos doentes que estão no hospital, tendo também aqui uma cuidadora, um cuidador, neste caso foi uma cuidadora, foi uma das irmãs religiosas que estão aqui em casa, enfim, para medir a tensão 3 vezes ao dia, para cuidar, enfim, da medicação, que era... E então aqui em casa vinha da parte da manhã uma médica e uma enfermeira, a médica para me auscultar, saber como estava, a enfermeira para me dar as doses do antibiótico e uma outra da parte da tarde. E, enfim, num regime de internamento, o que quer dizer confinamento. E foram 5 semanas, quer dizer 2 no hospital e 5 em casa, mas quando cheguei a casa parece que revivi, parece que tive uma dose de energia e de alegria até, porque olhei para o meu escritório onde estou a falar, ver os livros, ver os quadros, enfim, sentir-se em casa. Isso é muito bom, de facto. É uma unidade de hospitalização domiciliária que ainda só tinha aberto em junho passado. Portanto, até nisso foi providencial para mim. E pouco a pouco, enfim, retomei a vida normal dentro das condições das condições também restritas da pandemia que estamos sujeitos.